Olá, meu firme friend! Hoje eu quero começar contando uma historinha de um cliente meu para vocês. Ele viveu a seguinte situação: ele queria contratar o desenvolvimento de um sistema. E para isso ele mandou para o mercado um edital ou um termo de referência. E quando ele recebeu as respostas dos fornecedores, ele viu uma disparidade de preços muito grande. Então ele tinha, vamos dizer assim, propostas de R$100 mil, propostas de R$500 mil e propostas de R$1,5 milhão. E aí, nessa situação, a minha pergunta para vocês é: qual fornecedor vocês escolheriam? Comenta aqui para mim nos comentários e eu volto já já para te contar o final dessa história. E enquanto rola a vinheta, dá um like nesse vídeo, clica no sininho para ativar as notificações, compartilha com os outros BPM Friends que vai ter dica muito bacana na volta. O que vocês acham que ele escolheu? Opção A, o fornecedor mais barato, porque afinal de contas ele pode escolher por preço. Opção B, o fornecedor mais caro, porque o mais caro seria aquele que daria uma solução mais completa, um sistema com mais funcionalidades, com mais recursos para ele. Opção C, o preço médio, o preço intermediário, calcula a média ali entre os fornecedores e vai na coluna do meio, porque aquele ali deve estar ali no meio do caminho entre todos eles. Ou letra D, nenhuma das respostas anteriores. O que vocês acham? Acertou quem respondeu letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Por que, Andréia? Por que isso? Por que a gente não pode escolher nenhum desses nessa situação? Porque numa situação dessa, em que ele tinha recebido um volume significativo de propostas, né? Não tinham só 3 propostas, tinham várias, o mercado estava dando uma sinalização muito clara para ele. E a sinalização era: estou confuso. Alguns fornecedores entenderam aquele sistema que ele estava pedindo como uma coisa bastante simples, outros fornecedores entenderam como uma coisa bastante complexa. E tinham vários fornecedores no meio aí, obviamente com entendimentos muito distintos uns dos outros. Se o mercado está te dando uma sinalização de que está confuso, de que não está entendendo a sua especificação dos requisitos do seu sistema, é um sinal de que aqueles orçamentos que estão chegando provavelmente estão também, digamos assim, com distorções. E essas distorções podem ser para cima ou para baixo. E nessa situação, você escolher qualquer um dos fornecedores te coloca numa situação de risco. Se você escolher o fornecedor mais caro, você provavelmente está pagando muito caro por alguma coisa que talvez não precisasse ser aquele valor todo. Por outro lado, se você escolher o fornecedor mais barato, ele provavelmente não compreendeu o escopo completo do seu desenvolvimento de sistema e não vai conseguir te entregar o sistema com todos os requisitos que você está querendo por aquele preço. Então, ou ele vai quebrar, entre aspas, nesse projeto pelo menos, ou ele não vai cumprir com todos os combinados e você vai ficar também numa situação difícil. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso, Andréia? Nesse caso, a gente precisa voltar para a prancheta. Sabe por quê? Se o mercado ficou confuso, se não deu para entender direito o seu edital ou o seu termo de referência, é porque provavelmente você não detalhou adequadamente os requisitos que você queria para o seu sistema. E o que isso tem a ver aqui com a gente aqui na nossa área de BPM? A questão é: por que você não detalhou da forma que deveria os requisitos, as funcionalidades, o escopo do seu sistema? Porque provavelmente você não conhece o processo ou os processos de negócio que estão por trás daquele sistema. Você provavelmente não sabe que atividades do negócio, que processos do negócio esse sistema tem que apoiar e como esses processos e atividades funcionam. Então você está pensando num sistema de uma forma muito isolada ou através de funcionalidades muito estanques, que não se comunicam num todo integrado. E aí você não consegue também descrever esse escopo claramente para os seus fornecedores que vão desenvolver o software para você. Então, nesse caso, a gente precisa voltar para a prancheta, mas antes de rever os requisitos, a gente precisa dar um passo atrás e a gente precisa entender os processos. E foi justamente o que a gente teve que fazer no caso desse cliente. A gente precisa parar para entender os processos. A gente sabe que os processos ajudam a gente a entender como é o dia a dia de trabalho daquela organização, daqueles executores do processo, que recursos eles utilizam, o que entra e sai de informação das atividades, como é que eles trabalham hoje, então que sistemas eles já usam hoje, que talvez o meu sistema tenha que fazer uma interface, tenha que fazer uma integração. E inclusive a gente já falou sobre isso
num vídeo anterior aqui no canal da DECA, que eu vou botar aqui para depois vocês voltarem lá e darem uma olhadinha nele. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente faz a especificação de um sistema partindo lá de um processo, a gente tem 4 vantagens essenciais aí. A primeira vantagem é completude. Por que completude, André? Porque a abordagem tradicional de licitação de requisitos, de levantamento de requisitos, ela não cobre todas as ações dos envolvidos no sistema, que nem o processo cobre. Então, a gente consegue, dessa forma, permear os diferentes atores, os diferentes stakeholders e todos os passos que eles dão no processo e como é que o sistema pode apoiar cada uma dessas etapas. A segunda vantagem que a gente tem é corretude. André, mas corretude por quê? Porque quando a gente tem um modelo de processos desenhado, a gente sabe exatamente o funcionamento das atividades do negócio e das regras de negócio. E é muito comum, durante o levantamento de requisitos, que a gente não está trabalhando atrelado aos processos, a gente esquecer regras de negócio importantes, ou a gente não entender claramente as regras de negócio. Isso não está documentado e isso acabar faltando no desenvolvimento do sistema que vai ser feito. Então, para que o sistema possa fazer os cálculos certos, possa trabalhar da maneira necessária para o bom funcionamento desse negócio, a gente identificar as regras de negócio junto com os processos de negócio ajuda muito. A terceira vantagem é consistência. Na abordagem também tradicional de gestão de requisitos, de levantamento e licitação de requisitos, normalmente o analista de sistemas ou o analista de requisitos, ele vai analisando ações isoladas dos usuários no sistema. Ele não consegue entender muitas vezes o fluxo de como é que essas coisas estão conectadas. E também não consegue entender como é que isso se conecta com outros sistemas, porque os outros sistemas estão fora do escopo de análise. Então acaba que a gente tem uma visão muito fragmentada do escopo e dos requisitos do sistema. Já quando a gente trabalha um processo antes, a gente consegue encadear essas coisas e aí eu consigo, além dessa consistência, chegar na minha quarta vantagem, que é integração. Eu consigo ter, dessa forma, as diferentes partes ou módulos ou componentes do meu sistema funcionando de uma maneira interconectada e também muito mais integrada ao restante da arquitetura de sistemas, aos outros sistemas que essa empresa tem. Então isso ajuda bastante. Bom, e aí vocês podem me falar assim, André, mas como é que a gente faz isso, né? Na prática, colocando a mão na massa. Na prática, colocando a mão na massa, existem metodologias para isso. Existem métodos para a gente fazer derivação ou extração de requisitos, como a gente chama, a partir de modelos de processos. Então, existem metodologias que fazem isso para os requisitos funcionais e para os requisitos não funcionais. Então, eu vou citar um exemplo de cada aqui para depois vocês pesquisarem mais sobre isso. Então, para os requisitos funcionais, a gente tem, por exemplo, o REMO. O que é essa técnica REMO? Requirement Elicitation by Business Process Modeling, que é uma técnica que foi divulgada há pouco tempo no guest post, no blog da DECA, pelo professor Davi Viana, da Universidade Federal do Maranhão. Vocês podem depois dar uma olhadinha no trabalho do grupo de pesquisa deles, estão fazendo bastante coisa legal com isso, e ali tem um passo a passozinho de como fazer. E para os requisitos não funcionais, André, tem outra técnica chamada BPMN-FR. Então eles fazem uma espécie de algumas extensões na modelagem BPMN para sinalizar aonde estão requisitos não funcionais, por exemplo, de desempenho, de backup, de várias coisas aí que a gente pode considerar já na hora que a gente está modelando os nossos processos. Uma dica super importante para isso é lembrar que nesse caso é muito importante a analista de requisitos e a analista de processos trabalharem juntinhos, né? A gente não precisa ficar voltando no cliente, indo lá depois de novo, perguntar as mesmas coisas, tirar as mesmas dúvidas. Os dois grupos podem trabalhar com uma sinergia e já irem trocando figurinhas, trocando informações para que depois os requisitos saiam de fato alinhados ao que já está sendo representado, capturado na modelagem de processos de negócio. E só para a gente fechar, e aí, como é que a gente ajuda então esse nosso cliente lá no começo da nossa historinha que precisava, né, dar um passo atrás? Então ele deu um passo atrás, olhou para os processos, dos processos olhou para os requisitos e aí entra o que a gente chama da metodologia de Software Selection, que a gente tem aqui na DECA, que eu também já compartilhei com vocês num vídeo anterior aqui no canal, vai aparecer aqui para vocês, e que tem justamente um passo a passo para como é que a partir do momento em que eu entendo os meus processos, melhoro os meus processos, ou seja, faço os meus processos to be, eu detalhar os meus requisitos
propósitos de negócio e aí sim fazer um trabalho de ida ao mercado através de RFI, RFP, escolha de fornecedor, prova de conceito, POC, negociação e assinatura de contrato, tá? Então tem todo um passo a passo, inclusive a gente tem um trabalho da Roberta, que é uma pessoa que trabalha com a gente aqui na DECA, que foi me orientando de TCC na graduação da UF, que fez no TCC dela justamente um método para essa parte do Software Selection, que eu vou colocar o link aqui na descrição, que vocês podem dar uma olhada depois também. Bom, para fechar, a pergunta final é: Andréia, mas isso vale só para contratação de sistemas? Não, a gente pode usar essas mesmas metodologias, essas mesmas técnicas na hora que a gente está desenvolvendo um sistema internamente da empresa. A gente pode primeiro olhar os processos de negócio que estão por trás da necessidade daquele sistema, para depois a gente detalhar o que vai ser feito, por exemplo, pela área de TI, pela área de tecnologia da empresa. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, não deixe de seguir a DECA nas outras redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn e por lá a gente está muito mais próximo para poder se falar com mais frequência do que aqui no YouTube. E quarta-feira que vem, 19 horas, a gente está de volta com mais um conteúdo bacana de processos para vocês.